Olá, sejam bem-vindos ao programa Olho Clínico, nosso espaço semanal para tratar de assuntos da saúde. Hoje nós vamos falar sobre saúde visual. Para discutir esse tema, nós convidamos a doutora Ana Tereza Ramos Moreira, ela é coordenadora do Centro da Visão da Universidade Federal do Paraná, chefe do Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná e também professora de oftalmologia. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se os brasileiros, na verdade as pessoas de um modo geral, elas cuidam da visão como seria o ideal. As pessoas, elas se preocupam em prevenir os problemas da visão? No nosso país, os indivíduos procuram o oftalmologista em geral a partir dos 40 anos, quando começa a baixar a visão para perto, a dificuldade de leitura. O ideal seria que os nossos brasileiros começassem a procurar a partir dos 2, 3 anos de idade, que as crianças fossem levadas à oftalmologia nessa faixa etária, mesmo sem problema nenhum, para o primeiro exame, porque às vezes a gente detecta problemas que não são percebíveis pelos parentes, né? E, em geral, aos 40 anos, a população procura, porque tem essa dificuldade de leitura, como eu disse, e aí também é um ponto importante, uma faixa etária importante, porque muitas doenças começam a surgir nesse período, como glaucoma, alterações hereditárias, familiares, e que nós podemos, então, detectar e, eventualmente, fazer um tratamento que diminua o índice de cegueira dessa população. Bom, a gente já vai falar dessa faixa que vai dos 6 aos 40 anos, mas para falar primeiro sobre a infância, quais os problemas mais comuns a que as crianças estão sujeitas e qual a forma de detectar isso? Já existe um exame, a exemplo do que existe o exame do pezinho, o exame da orelhinha, o exame do olhinho? Sim, Ney, em nosso estado, desde fevereiro de 2005, existe uma lei que se chama a lei que é importante que o pediatra faça o teste do reflexo vermelho quando o bebê nasce. Então, é o teste do olhinho, em que nós buscamos um reflexo normal na criança, um reflexo alaranjado, colocando uma luz no olho da criança, e assim o pediatra pode afastar qualquer problema do tipo catarata, qualquer problema que altere esse reflexo vermelho. E ele, se detectar essa alteração, vai encaminhar precocemente para o oftalmologista, o que é muito importante, porque uma criança que nasce com catarata congênita, o primeiro mês de vida é essencial para que seja feito o tratamento com cirurgia, para que ela possa desenvolver uma boa visão na sua vida adulta. As correções visuais nas crianças são fáceis? Eu diria que a criança, quando examinada por um profissional que está acostumado com esse tipo de exame, que sabe lidar com crianças, ele consegue detectar e consegue comunicar à mãe a necessidade do uso, né, de uma correção óptica adequada para aquela criança. Na minha experiência pessoal e no Centro da Visão, sem dúvida nós conseguimos as correções adequadas, desde que exista uma colaboração familiar, e isso também depende muito do médico, porque se o médico explica a necessidade de tal tratamento, a família vai fazer. Muito comum são crianças que têm baixa visão em um olho, e nós precisamos tratar com o que nós chamamos de oclusão, é o tratamento da ambliopia. Essa oclusão é muito difícil para a criança aceitar, porque ela a criança se sente privada da sua visão. Imagine você tem uma visão boa em um olho e muito ruim no outro. Você vai no médico e o médico manda que você tape o teu olho bom. E então ela não entende, a criança pequena, por que está fazendo isso comigo? Ela chora, ela reclama, mas a mãe tem que estar ciente da importância disso, porque só assim, tapando o olho bom, exercitando o olho preguiçoso, que é o olho que nós chamamos amblíope, é que essa criança vai poder desenvolver essa visão nesse olho. Então, se o oftalmologista não explica para a mãe a importância desse tratamento, a mãe vai, no primeiro choro da criança, retirar o tampão dessa criança, porque a avó vai dizer que está judiando, que está coitadinha da criança. Então, nosso papel é informar a necessidade e a importância do tratamento na infância, e assim esperar a colaboração familiar. Agora, muitos dos problemas de visão na infância, eles só eram percebidos quando a criança já estava na escola, quer dizer, a criança tinha dificuldade de aprendizado, às vezes, simplesmente porque não enxergava. Isso está mudando ou não? É uma política da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica divulgar a necessidade
do primeiro exame na infância ser realizado até os 3 anos de idade. Por quê? Porque muitas vezes, como eu disse, existem problemas que a partir de 4, 5 anos de idade se torna muito difícil a recuperação visual. E essa criança vai ficar privada da visão de um olho. Só para você ver, sentir a importância disso que eu estou dizendo, uma criança que perde a visão no olho ou tem uma visão muito baixa nesse olho na infância, nós temos que imaginar que essa criança com 4, 5 anos de idade, ela tem uma perspectiva de vida de mais ou menos 65 anos a mais, que é a média de vida do brasileiro hoje. Ela tem 65 vezes 365 vezes 24 horas, então, 65 anos, 365 dias por ano, 24 horas, a criança fica acordada 12 horas por dia de risco de acidente no olho bom, de perder a visão no olho bom. E isso não é só teórico, isso é prático. Existem trabalhos científicos mostrando que nos institutos preparados para atendimento de indivíduos com baixa visão e cegueira, que Instituto de Cegos dos Estados, como aqui no Paraná nós temos o nosso, mostrando que muitos indivíduos que frequentam aquela instituição tiveram um olho acidentado na vida adulta e o outro perdido na infância por uma baixa visão, não conseguida ser tratado. Então, é muito importante isso, porque para o país, economicamente, fica muito mais caro você ter um indivíduo deficiente visual por esse período todo do que estimular um tratamento de uma baixa visão na infância. Então, divulgar a necessidade da procura da criança até essa faixa etária que eu disse, entre 3 e 4 anos, e realmente tirar da mentalidade do povo brasileiro, até mesmo da população médica, de que a primeira consulta tem que ser feita aos 6 anos. Aos 6 anos, muitas vezes, nós não conseguimos mais recuperar a visão de um olho afetado. Muitas vezes é tarde. Bom, e esse período de 34 anos, esse ato na vida das pessoas, quer dizer, o que pode acontecer, quais são os problemas que podem surgir, os problemas graves que podem surgir nesse período e que passam despercebidos pelas pessoas, quando elas vão procurar um especialista, pode ser tarde? Bem, em geral, né, o que acontece nessa faixa etária é que, por exemplo, a criança já começa a verbalizar mais as suas dificuldades, não é? Então, o jovem, né, o adolescente, a patologia ocular mais comum é um erro que nós chamamos de refração, que é a miopia. Ela começa a desenvolver no estirão de crescimento, depois dos 9 anos, e ela pode se desenvolver de forma acentuada. Mas a criança percebe, o jovem percebe que na escola está com dificuldade de enxergar para longe. Então ele procura. Né? O problema que nós vemos nessa faixa etária, muitas vezes, são problemas que nós dizemos de caráter familiar, que passam de gerações para gerações. E algumas vezes nós vemos em torno dos 20, 22 anos, o início de uma deformidade na córnea, que se chama ceratocone, em que o indivíduo vai tendo dificuldade para enxergar mesmo com a melhor correção óptica. Com o melhor óculos, ele tem dificuldade. E isso é uma alteração da forma da córnea e que o óculos, quando já não consegue mais restituir a visão adequada para esse paciente, é indicado o uso de lentes de contatos, as rígidas, e depois, quando mesmo as lentes de contato não conseguem dar boa visão para esse paciente, está indicado o transplante corneano. Então, esses são os problemas mais assim, sérios que eu acredito que existam nessa faixa etária, nesse ato de 34 anos. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos falando sobre saúde visual. É só um instante. Diversão na biblioteca? Ah, conta outra. Claro! A Biblioteca Pública do Paraná tem muita diversão. O que, por exemplo? Na hora que você chega, você pode escolher e assistir vídeo de desenho animado. Tem internet o dia todo, com pessoas para ajudar com o computador. Diariamente, tem oficinas de dobradura, pintura, recorte, colagem e até artesanato com sucatas. Tudo isso? Sim, todos os dias também tem a Hora do Conto, onde os narradores constroem suas histórias com a participação das crianças e também usam fantoches para contar suas histórias. Ah, é? E quanto a gente
gente paga? Não paga nada, filha. E tem muito mais. Tem a Gibiteca com 15 mil gibis. Você tanto pode ler como trocar gibis sem precisar de dinheiro. E se você quiser, pode jogar xadrez todos os dias. Mas eu não sei jogar xadrez. Não tem problema. A biblioteca dá o curso de xadrez de graça para você. Será? Sim, e sem pagar nada também, todos os meses tem teatro infantil. Além de um encontro mensal com o autor de literatura infantil do Paraná. Poxa. Pensa que acabou? Não? Não, tem um curso de espanhol gratuito. Sabe que a biblioteca também se preocupa com as crianças cegas? É? Pois é. Além de livros normais, lá existem livros escritos em braille, livros de falas gravadas e até jogos para as crianças cegas, sem falar do acesso facilitado para os meninos que usam cadeiras de rodas. E onde fica a biblioteca? A Biblioteca Pública do Paraná fica na rua Cândido Lopes, 133, no centro. E a sessão infantil funciona das 8h30 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. No sábado, fecha às 13 horas. Tudo isso é de graça, filha, e com serviço de segurança. Mãe, eu quero ir lá, você me leva? Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre saúde visual. Estou conversando com a doutora Ana Tereza Ramos Moreira. Ela é coordenadora do Centro de Visão da Universidade Federal do Paraná, professora de oftalmologia e chefe do Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia da Universidade Federal do Paraná. Doutora Ana, nós vivemos numa sociedade visual. Os estímulos visuais são cada vez mais intensos e extensos. Já existem estudos que mostram o preço disso, quer dizer, as pessoas ficam muito expostas à visão na frente da televisão, na frente da tela no computador, os jovens utilizam muito telas de videogame, telas de celular, inclusive. Isso tem um preço? Já é possível medir isso ou nós vamos ter a verdadeira dimensão desse impacto daqui a alguns anos? Na verdade, existem dois aspectos. O primeiro desse estímulo visual acentuado, como a tela do computador, sabe-se atualmente que o indivíduo que está à frente à tela do computador, ele diminui muito o número de vezes que ele pisca em um minuto. Então, se ele pisca 15 vezes normalmente durante um minuto, na tela do computador ele reduz a metade, 50%. Ele vai piscar em torno de 7 vezes, o que para o olho isso gera um desconforto, porque existe um ressecamento da córnea e ele vai sentir uma ardência ocular. E é muito comum a queixa no nosso consultório de indivíduos que dizem que sente o olho arder quando está no computador. São indivíduos com visão normal, que não tem necessidade do uso de nenhuma correção óptica, mas que realmente apresentam um ressecamento da superfície ocular. Então nós recomendamos que todo indivíduo, isso é a população geral, todos nós estamos no computador, quando estamos frente ao computador, nos lembremos que é necessário piscar. Piscar, tem que lembrar, tenho que piscar, porque aí existe a umidificação e essa umidificação, a lágrima, ela circula pela superfície ocular levando oxigênio, então ela é importante porque ela é nutrição para a superfície ocular, para a córnea, para a conjuntiva. Então tem que ser lembrado que ela tem que realmente piscar. O estímulo visual, ele é muito bem-vindo sempre. E na infância, que nós costumamos dizer que quanto mais estímulo visual uma criança receber, ela vai desenvolver mais rapidamente seu desenvolvimento visual. Mesmo esses estímulos luminosos. Mesmo os estímulos luminosos. Para você ter uma ideia, em crianças que têm baixa visão, bebês que nascem com problemas graves visuais, toxoplasmose ocular, nós recomendamos estímulo visual já ao nascimento. Com, claro, profissionais treinados para isso, que vão estimular com luz, com cores, com formas, a visão dessa criança para desenvolver, para tentar desenvolver ao máximo aquela criança deficiente visual. Então, o estímulo visual tem todo o seu aspecto positivo para isso. Criança sindrômica, síndrome de Down, nós sempre recomendamos que essa criança seja estimulada ao máximo, visualmente, da parte motora sistêmica também. Então, o estímulo visual é bem-vindo sempre. O que mais nos preocupa atualmente e que sabe-se que pode gerar ou antecipar o aparecimento de uma doença geneticamente já predisposta a esse indivíduo é o sol.
nós temos que usar protetor ocular solar. Qual é? É o óculos de sol. Um óculos solar com um bom filtro de UVA e UVB, que possam prevenir que esses raios vão antecipar o aparecimento de uma doença retiniana grave e irreversível, que é a maior causa de baixa visão no idoso e é uma baixa visão irreversível. Não existe nenhum tratamento atual que possa reverter essa doença e recuperar a visão. É uma doença progressiva que se chama degeneração macular relacionada à idade. Macular, por quê? Porque a mácula é a principal região da retina que vai dar visão de detalhes. Então, o indivíduo que sofre dessa doença, ele olha para você, Ney, e ele não vê os seus olhos, ele não vê o seu nariz, nem sua boca, ele vê o contorno, vê seu cabelo, sua orelha, mas ele não consegue definir. Um borrão. Então, o que se sabe realmente é que toda a proteção ocular aos raios solares é bem-vinda. Então, o uso de óculos de sol sempre para dirigir, na praia, sempre usando... prescrição do médico. Um cuidado, na verdade aqui temos que tomar só um cuidado. Os pacientes que têm glaucoma, principalmente um tipo especial de glaucoma, que é o glaucoma agudo, esse paciente tem que procurar usar uma lente de sol, um óculos de sol não tão escuro. Então tem que ter a proteção, UVA, UVB, mas procurar tons mais claros para esse óculos de sol. Então é um cuidado à parte que nós recomendamos. Quais são as principais causas da perda de visão? É o trauma? Nós temos várias causas. Na fase adulta é o trauma. O trauma, sem dúvida, é a maior causa de perda de visão. E entre os traumas, o automobilístico ainda é o que mais preocupa. Embora, desde que se estabeleceu a política e a lei do uso do cinto de segurança, que no nosso país foi realmente acatada, diminuiu-se muito, mas muito intensamente o índice de perfuração do globo ocular com perda visual importante. Eu me lembro que antes dessa lei, nós tínhamos toda semana 2, 3 perfurações oculares e muitas vezes bilaterais. Me recordo de alguns casos, entre eles um jovem que teve um acidente, estava no banco do passageiro, sem cinto de segurança, então no impacto foi lançado no para-brisa e perfurou os 2 olhos. E se tornou um deficiente visual irreversível, embora muitas cirurgias tenham sido realizadas. E um caso também que chama muita atenção, Ney, e eu quero colocar isso aqui, é que a criança não deve nunca andar no banco da frente, que hoje ainda com toda a legislação, nós vemos famílias que estão com criança no colo, no banco da frente. A criança tem que sentar na cadeirinha atrás no banco. E nós temos um caso antigo em que a mãe estava com seu bebê no colo, houve um acidente, a mãe perfurou os 2 olhos e a criança também. Então, é um caso trágico e que realmente hoje nós felizmente não temos com tanta frequência. Mas é bom lembrar que cinto de segurança é importante e criança no banco de trás. Outros acidentes na infância são os acidentes que acontecem dentro de casa. O ambiente é muito perigoso, porque os pais em geral saem para trabalhar, a mãe hoje trabalha e muitas vezes deixa a criança com um adulto que não, com uma supervisão desatenta. Então não adianta ter um adulto com uma criança se não estiver atenta a ela, principalmente nos meninos. O índice de acidente ocular nos meninos é muito superior, são 3 meninos para uma menina. E o acidente é com objetos pontiagudos, tesoura, andar com copo na mão e os acidentes químicos. Produto de limpeza tem que estar no alto, porque ele causa também cegueira. E felizmente também eu digo que nós hoje não temos um problema que anteriormente, há uns 5 anos, tínhamos com muita frequência no pronto-socorro, que era a brincadeira da bomba de cal. Essa brincadeira não é bom nem citar como ela é feita, para não reativar nada, mas era casos graves que nós recebíamos de cegueira por cal nos 2 olhos e que realmente são casos difíceis de tratar. Hoje, realmente, nós já temos um número menor de casos, embora isso ainda aconteça, e não deve ser feito, né? Não vou incentivar nada, a não ser a não realização de quem sabe o que é isso que não faz. Bom, nós temos vários assuntos para tratar, o glaucoma merece um programa especial.
Gostaria de saber da senhora como que é feita a cirurgia de correção de miopia e hipermetropia. Hoje são cirurgias simples, seguras? São cirurgias simples, embora a cirurgia sempre é cirurgia. Toda cirurgia, né? Toda até uma cirurgia extração é uma de dente, cirurgia, exatamente. Mas sem dúvida que é um procedimento rápido, realizado a laser e a recuperação dos pacientes é muito boa. Hoje nós vemos assim um número muito grande de pacientes operados de suas miopias, suas hipermetropias e astigmatismo com bastante satisfação. Colegas médicos, cirurgiões que anteriormente tinham suas dúvidas em realizar a cirurgia em si mesmo, e ontem mesmo estava conversando com 2 cirurgiões oftalmologistas no centro cirúrgico que tinham realizado sua cirurgia e estavam plenamente satisfeitos e realizando perfeitamente suas funções cirúrgicas. E a cirurgia para correção da presbiopia já está aprovada ou ainda há controvérsias? Olha, ela está avançando bastante, né? Os pacientes que têm feito, muitos estão bastante satisfeitos, mas como tudo em medicina, o tempo é importante e sem dúvida nenhuma que essa cirurgia vai ser aprimorada e novas técnicas vão surgir, como aconteceu com a miopia, como aconteceu com a hipermetropia, mas muitos pacientes estão bastante satisfeitos com a cirurgia da presbiopia realizada atualmente. Doutora Ana Tereza Ramos Moreira, coordenadora do Centro de Visão da Universidade Federal do Paraná, quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Por hoje, o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você tem críticas, sugestões, quer mais informações a respeito desse tema discutido aqui, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclinico@ufpr.br. Eu agradeço muito sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Até lá.